Bem-vindo ao Desvendar. Miyamoto Musashi é um dos samurais mais lendários e famoso como o maior espadachim do Japão, invicto em mais de 60 duelos. Depois de escapar da morte durante a Batalha de Sekigahara, Musashi se tornou um Ronin. Além de ser um espadachim, ele também era um filósofo, artista e um budista bem instruído. Antes de sua morte, Musashi nos deixou 21 princípios chamados Dokodo. São regras atemporais que podem nos inspirar hoje a viver bem. A maioria, se não todas, dessas regras nos ajudam a estabelecer uma coisa: foco. Foco é a qualidade de ter um interesse concentrado em alguma atividade. Nem preciso falar que foco foi um componente crucial na vida de Musashi, ou o que ele chamou de o caminho, que é uma vida de prática contínua. Seus escritos desvendam que seu estilo de vida girava em torno de moderação, sacrifício, disciplina e, sobretudo, não ser influenciado pelo prazer imediato. Essas virtudes foram todas estabelecidas em apoio à capacidade de focar. Especialmente quando passou um tempo longe da sociedade, Musashi estava preocupado apenas em aperfeiçoar sua habilidade enquanto buscava a iluminação pelo caminho da espada. Esta série de 3 partes desvenda os 21 princípios do Dokodo de Musashi. A primeira parte foi o desvendar dos primeiros 7 princípios. Esta segunda parte é o desvendar de como viver uma vida de foco final, com base nos próximos 7 princípios. Observe que as elaborações neste vídeo são baseadas em filosofias existentes, nas interpretações e no raciocínio do autor e pretendem ser uma inspiração para a vida atual. 8. Nunca se deixe entristecer por uma separação. A separação pode ocorrer de várias maneiras. Podemos nos separar de alguém temporariamente por causa de uma viagem, mudança ou permanentemente por causa da morte. Também podemos nos separar de certos objetos, como itens pessoais ou dinheiro. Para a maioria de nós, a separação do que amamos leva ao sofrimento. Ao nos apegarmos ao objeto ou pessoa de quem nos separamos, experimentamos um intenso sentimento de carência, pois acreditamos que aquilo que nos foi tirado nos pertence e faz parte de nós. No budismo, essa ideia de posse é ilusória. Muitos budistas concordariam que não possuímos verdadeiramente nada fora de nossas faculdades mentais. Até mesmo nossos corpos não são nossos, pois não os controlamos totalmente. Musashi, sendo um Ronin e budista, provavelmente estava ciente dessa ilusão de posse, bem como do fardo do apego a objetos e pessoas. Seu caminho era de solitude e prática, e, portanto, ele não podia se dar ao luxo de ficar triste com as separações, porque a vida é cheia de separações. Todas as coisas vêm e vão, sejam pessoas, coisas ou riqueza, especialmente para um Ronin que está viajando de um lugar para outro. O apego às pessoas que conheceu e aos lugares que visitou teria levado a uma dor contínua. Em vez disso, como um Ronin, ele teve que abraçar a natureza temporária das coisas, incluindo a inevitável conclusão da vida, que é a morte. Em seu livro dos 5 Anéis, Musashi escreveu que o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Para um guerreiro, a vida é cercada pela morte. A morte das pessoas que ele acaba tendo que matar, das pessoas que lutam ao seu lado, das pessoas que ele falhou em proteger e, claro, o risco de ser morto. Como nenhum outro, Musashi deve ter percebido que a morte espera por todos nós. Estando ciente disso e aceitando a impermanência da vida, teremos mais facilidade em encontrá-la. 9. O ressentimento e a reclamação não são apropriados nem para si nem para os outros. É muito comum que as pessoas passem uma quantidade insana de tempo se ressentindo e reclamando do mundo. As armadilhas do ressentimento e da reclamação são muito fáceis de cair. Para quem tem um olhar crítico e opiniões fortes sobre como a vida deveria ser, sempre há do que reclamar. Mas quando nos encontramos em um estado contínuo de ressentimento sobre o mundo, isso significa que estamos focados nos outros e não em nós mesmos. Para alguém que se dedica a uma vida de prática contínua,
Gastar tempo se ressentindo e reclamando do mundo ou da própria vida é prejudicial. O mundo está além do nosso controle. Geralmente as pessoas agirão de maneiras que não estão de acordo com nossa ética e valores o tempo todo. As pessoas se comportarão de maneira tola, rude e ingrata. As pessoas não gostarão de nós, tentarão interferir em nossas vidas, nos tratarão injustamente, tentarão tirar vantagem de nós. Além disso, a vida não é justa. Não recebemos partes iguais do bolo. Não somos igualmente talentosos, igualmente bonitos, igualmente saudáveis. Tentar mudar isso é um ideal criado pela mente humana, mas é algo impossível de alcançar, pois veremos a natureza trabalhando contra nós o tempo todo. Do ponto de vista budista, não devemos gastar muito tempo tentando mudar o mundo e, principalmente, nos abster de nos ressentir do que é. Em vez disso, é muito mais sensato focar em nós mesmos, viver a melhor vida possível, aceitando aqueles que não o fazem. Ou como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. 10. Não se deixe guiar pelo sentimento de luxúria ou amor. Os antigos gregos chamavam o amor altruísta de ágape e o amor egoísta de eros. Musashi, por sua vez, apontava para o eros de forma a considerar que é um amor motivado pelo desejo lascivo, também conhecido entre os budistas como amor romântico. Em muitas culturas de hoje, vemos que o amor romântico é elevado ao status de preocupação máxima. Essa experiência humana é quase vista como divina e, portanto, digna de nossa busca e sacrifício. Musashi claramente não teria experimentado a maneira como tratamos o amor romântico hoje. Isso provavelmente não foi apenas porque a luxúria e o amor são tão perturbadores e teriam sido prejudiciais ao seu progresso como espadachim, mas também porque ele era um budista. E os budistas não compram essa sacralização do amor romântico. Na verdade, eles estão cientes dos perigos de serem guiados por esse amor. Como qualquer outro sentimento, o amor e a luxúria podem nos dominar, mas temos a escolha de nos envolvermos ou não com esses sentimentos. Em vez de nos deixarmos guiar cegamente pelo romance, seria mais sensato não abandonar nossa capacidade de pensar racionalmente para permanecermos com os pés no chão e focados em nosso caminho. As pessoas tendem a tomar decisões muito imprudentes enquanto estão encantadas com a luxúria e o amor, desde escolhas que afetam seu trabalho ou violam limites pessoais, até violência e até assassinato. 11. Em todas as coisas não tenha preferências. O problema com as preferências é que criamos uma dependência quando se trata do estado do mundo exterior. Quando nos deparamos com algo que preferimos, ficamos felizes, mas se incorrermos no que não preferimos ou mesmo não gostamos, ficamos desapontados. Como não temos nada a dizer sobre o que o ambiente nos apresenta, ao ter preferências, daremos às circunstâncias externas o poder sobre nosso estado de espírito. Nossa equanimidade dependerá se as circunstâncias são ou não preferíveis. Esta é uma maneira inferior de viver a vida. Musashi encontrou muitas pessoas, objetos e situações diferentes, mas teve que manter a mente tranquila para não se desviar de seu caminho. Preferências fortes teriam sido prejudiciais à sua prática. Portanto, é sábio manter nossas preferências sob controle e, além disso, abraçar qualquer destino que nos surpreenda e, sobretudo, tirar o melhor proveito disso. Dessa forma, nunca fracassaremos e, assim, a qualidade do nosso foco permanece independente do resultado. 12. Seja indiferente ao local onde você mora. Como um Ronin, Musashi vagou pelo Japão, ficando em muitos lugares diferentes, de castelos a cavernas. Mas independentemente de onde ele morasse, seu caminho continuava sendo o centro de sua vida. As pessoas hoje em dia colocam grande ênfase em seu ambiente de vida. Elas se preocupam muito com suas casas, o bairro onde moram, o tipo de mobília que possuem. Mas quando estamos muito apegados a ter certas condições de vida, ficamos ansiosos quando essas condições são ameaçadas.
Quando nossa situação de vida é realmente insegura, é claro que não é um luxo abandonar aquele lugar, mas muitas vezes é a simples insatisfação com as circunstâncias atuais que faz com que as pessoas procurem outro lar. Algumas pessoas ficam rapidamente entediadas e infelizes com a sua casa atual e acreditam que a mudança eliminará essa insatisfação. Infelizmente, a sensação de realização que se segue após a mudança para um novo local é apenas temporária, porque onde quer que vamos, sempre nos levamos conosco. Satisfação e insatisfação acontecem dentro, não fora. No final das contas, não importa onde moramos, se estamos contentes com nós mesmos. Ao nos contentarmos com nossas casas, por mais simples e pequenas que sejam, teremos uma coisa a menos com que nos preocupar, e é mais provável que nos mantenhamos focados em nosso propósito. 13. Não persiga o sabor da boa comida. Muitas, se não a maioria das pessoas, se entregam ao prazer da língua saboreando uma deliciosa comida. Alguns passam longas noites bebendo e comendo, consumindo bebida após bebida e prato após prato. Cuidado, esse comportamento tem suas desvantagens. Miyamoto Musashi desencoraja a busca por comida muito saborosa. Suas razões exatas para isso não são conhecidas, mas quando olhamos para o que outros filósofos têm a dizer sobre isso, podemos ter uma ideia. Os antigos estoicos, por exemplo, também se preocupavam com a comida. Eles encorajaram as pessoas a comer de forma simples. O fundador do estoicismo, Zenão de Sítio, observou que quando as pessoas se acostumam a comer refeições sofisticadas e caras, elas param de apreciar os alimentos simples. Quando nossos apetites ficam super saturados, apenas desejamos maneiras mais extravagantes e estimulantes de satisfazer o prazer de comer. Hábitos alimentares imoderados podem muito bem se transformar em gula, o que leva a problemas de saúde. Diríamos que um glutão gosta e aprecia a comida, mas pode ser o contrário. Comedores e bebedores vorazes geralmente não reservam tempo para comer conscientemente e apreciar o prato à sua frente. Em vez disso, eles consomem compulsivamente o máximo possível para serem temporariamente aliviados da dor dos desejos de comida. Então, em vez disso, o que poderíamos fazer é comer consciente e em quantidades limitadas e nos treinar para não ceder aos desejos. Ao fazer isso, ficaremos menos apegados ao paladar e nossos desejos por comida diminuirão, portanto, é menos provável que comamos demais. No final das contas, o objetivo da alimentação é a nutrição, pois precisamos de combustível para viver e prosperar. 14. Não se apegue a coisas que você não precisa mais. Parece que Musashi já conhecia os benefícios de um estilo de vida minimalista. Sua vida como Ronin não se prestava a ter posses. Viajar pelo Japão, ficar em lugares diferentes, lutar em duelos e aperfeiçoar sua habilidade juntamente com possuir posses teria sido apenas um fardo. Além de suas espadas, ele só precisava do básico para sobreviver e praticar. Algumas pessoas tendem a acumular posses como se o acúmulo de bens materiais aumentasse sua felicidade. Este pode ser o caso por um tempo, mas principalmente apenas cria uma fome por mais. Eventualmente, quanto mais possuímos, mais peso carregamos em nossos ombros até nos tornarmos servos de nossas posses, e não o contrário. O apego aos nossos pertences também, pois a busca por mais gera ansiedade, além do medo de perder o que temos e o medo de não conseguir o que queremos. Mas quando temos um propósito maior e somos capazes de alcançar níveis mais altos de felicidade, não faz mais sentido perseguir todos esses bens materiais. No budismo, quando alguém encontra contentamento na quietude, sem precisar de entretenimento como televisão ou música, perseguir posses não faz muito sentido. Tudo se resume à capacidade de viajar leve como um Ronin, para que possamos nos concentrar no que importa. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.